Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório mensal do KCR11. O foco, os números de outubro de 2025. Bom entender o que eles realmente querem dizer para quem investe nesse fundo. Sabe aqueles relatórios que parecem uma sopa de letrinhas e números? Pois é. Mas olha, por trás de toda essa complexidade existe uma história. Uma história sobre estratégia, sobre risco e, claro, sobre oportunidade. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. A ideia aqui é bem simples: pegar esses dados, que parecem complicados, e transformar em informações claras para a gente entender de vez como esse fundo opera e qual foi a performance dele nesse último mês. Então vamos lá, vamos começar. Ok, vamos começar pelo começo, né? Para a gente poder falar de performance, primeiro a gente tem que entender, afinal, o que é o QCR11? Qual é a dele? Então, de forma bem direta, o QSR11 é o que a gente chama de fundo de papel. O que isso quer dizer? Ele não compra prédios, shoppings ou galpões. Não, ele investe em dívidas, em títulos de crédito que estão ligados ao mercado imobiliário. E a grande estrela da carteira dele são os famosos CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Tá, mas que tipo de dívida é essa? De onde vem esse crédito que alimenta o fundo? E aí é que a gente chega no coração da estratégia, no motor do KCR11, o tal do home equity. Home equity, o que é isso? Pensa assim, ó, uma pessoa tem um imóvel já pago, quitado. Ela pode usar esse imóvel como garantia para pegar um empréstimo. E por ter essa garantia forte, ela consegue juros mais baixos, prazos melhores, enfim, condições mais vantajosas. Esse produto financeiro, que é super comum, é a matéria-prima do KCRE11. Mas a pergunta é, como que esse empréstimo de uma pessoa vira um investimento num fundo? É um processo bem interessante, olha só como funciona. Tudo começa com a Creditas, que é quem concede esses empréstimos. Depois, entra em cena uma empresa chamada securitizadora. O que ela faz? Ela pega um monte desses empréstimos individuais, junta tudo num pacotão e transforma isso num título, que é o CRI. E aí, na ponta final, o fundo KCRA11 vai lá e compra esses CRIs para a carteira dele. É daí que vem o rendimento. Beleza? Agora que a gente já entendeu como a máquina funciona, vamos dar uma olhada nos resultados. O que os números de outubro de 2025 nos contam? Bom, esse aqui é um número que todo cotista fica de olho, né? O dividendo. Em outubro, o fundo distribuiu 8 centavos por cota. Agora, aqui a coisa começa a ficar bem interessante. Existe uma diferença importante entre o preço que a cota está sendo vendida na bolsa e o valor que ela realmente vale, o chamado valor patrimonial. No final de outubro, o mercado estava pagando R$ 8,54 pela cota. Só que se a gente somasse tudo que o fundo tem e dividisse pelo número de cotas, cada uma valeria R$ 9,38. Essa diferença aí dá um desconto de quase 9%. Traduzindo, era como se fosse possível comprar os ativos do fundo com um belo desconto. Sabe, comprar uma nota de R$ 10 por pouco mais de 9? Isso pode acontecer por vários motivos, né? O humor do mercado, percepção de risco. Mas na prática, o que isso significa para o retorno? E o próprio relatório dá a dica. Comprar com esse desconto, na verdade, turbina o retorno potencial. É como se, ao invés de comprar uma carteira que paga, digamos, inflação mais alguma taxa, por causa do desconto, o retorno implícito pulasse para inflação mais 11,57% ao ano. É um baita ganho potencial. Ok, o retorno potencial parece bem atrativo, mas de onde ele vem exatamente? E mais importante, quais são os riscos envolvidos? Para responder isso, a gente precisa abrir o capô e olhar a carteira do fundo. Primeira coisa que salta aos olhos, o fundo é quase todo indexado ao IPCA. A gente está falando de quase 89% da carteira. Ou seja, é um fundo pensado para proteger o poder de compra, para andar junto com a inflação oficial do país. E aqui a gente confirma aquilo que conversamos lá no começo. A esmagadora maioria da carteira, quase 84%, vem daquela estratégia de home equity da Creditas. O restante, uma fatia menor, está numa outra operação chamada pró-soluto, que, de forma bem simples, é quando o fundo financia a compra de imóveis que já estão prontos. Aqui tem um detalhe técnico, mas que é super importante. O fundo opera um pouquinho alavancado, o que significa que ele investe um pouco mais de dinheiro do que ele realmente tem. Pensa que ele pega um pequeno empréstimo para comprar mais ativos e, com isso, tentar turbinar os retornos. O relatório menciona uma exposição de cerca de 7,2% a mais. Claro, se a gente está falando de empréstimo para pessoas, a gente tem que falar do risco de calote, da inadimplência. É uma métrica que não dá para ignorar. Em setembro, a taxa de atrasos com mais de 90 dias estava em 3,1%.
À primeira vista, pode parecer um número que acende um alerta. Mas calma, é fundamental entender como a estrutura do fundo lida com isso. E aqui vem o pulo do gato. O segredo está na estrutura de proteção. Imagina que o investimento é dividido em camadas, como um bolo. O KCR11 compra as fatias de cima, as mais seguras, chamadas de cotas sênior. Lá embaixo tem outras fatias, as cotas júnior, que geralmente ficam com a própria Creditas. Essas fatias de baixo funcionam como um colchão. Se alguém não pagar o empréstimo, a perda bate primeiro nessas cotas de baixo. Isso cria uma barreira de proteção bem robusta. Ok, então vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Qual é a história que o relatório de outubro está contando pra gente no fim das contas? Então, resumindo a ópera, primeiro, tem uma oportunidade na mesa por causa daquele desconto no preço da cota. Segundo, o motor que gera o resultado é o crédito para a pessoa física, com a segurança da garantia do imóvel. Terceiro, a estratégia usa uma alavancagem controlada para tentar extrair um pouco mais de retorno. E por último, e talvez o mais importante, existe aquela proteção estrutural, aquele colchão contra as primeiras perdas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A proposta do KCR11 é bem clara. É apostar no potencial de retorno do crédito ao consumidor, mas com uma rede de segurança bem desenhada. A grande questão que fica é se essa combinação de risco e retorno, essa aposta, faz sentido para uma carteira de investimentos. O relatório nos deu as ferramentas, os dados, mas a análise final, essa é sempre de quem investe.